Nessa divisão, 485 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, então realizaria a divisão em 5 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 4 é menor que 5, não começo ainda. Pego mais um algarismo, formou-se o número 48. Como ele é maior que 5, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 48 sem passar? Veja que o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 5 é 45. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 48 menos 45 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se aqui o número 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 35 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 7. Ótimo, escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 é igual a 35, aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil. Realmente, professor, é muito fácil. 35 menos 35 é 0. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, não sobrou nada, então acabou. Nessa divisão o quociente inteiro é 97, o resto é 0. Vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 97, o resto é 0. Por exemplo, ao dividir 485 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 97 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, ele foi igual a 0 e por esse motivo dizemos que 485 é divisível por 5, ou de forma equivalente, 485 é um múltiplo de 5, ele é exatamente igual a 97 vezes 5, já que o resto foi 0. O quociente exato da divisão de 485 por 5 é, portanto, 97. Nessa divisão, 130 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 7 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 1 é menor que 7, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 13. 13 é maior que 7, então começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 13 sem passar? 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 7 é igual a 7, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 13 menos 7 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 bem aqui. Formou-se o número 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 9 vezes 7 é 63 que passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é igual a 56, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida, você já sabe, uma subtração. Você vai dizer que 60 menos 56 é igual a 4, até porque 56 mais 4 é 60, não é verdade? Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa, professor? Isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 18 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 18 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 130 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 18 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 7 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto da multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro,
adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4, já que ele foi diferente de zero. Dizemos que 130 não é divisível por 7. Ou, de forma equivalente, dizemos que 130 não é múltiplo de 7. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente vai colocar a vírgula e vamos baixar o zero. Formou-se o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 6 vezes 7 é 42 que passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 7 é 35, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 40 menos 35 é igual a 5 depois da subtração. Eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, então eu baixo zero. Formou-se o número 50 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 50 sem passar? Olhando para a tabuada, você vai dizer que é o número 7. Então eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 7 é 49, eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 50 menos 49 é igual a 1. Muito bem, se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Desafio você a dizer qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 130 por 7, o quociente exato é aproximadamente 18,57. Esta é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir R$130 igualmente entre 7 pessoas, cada uma recebe R$18,57 e há uma sobra de 1 centavo, porque 1 centavo não pode ser dividido igualmente entre 7 pessoas no nosso sistema monetário. Nessa divisão, 337 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 9 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos 3, que é menor que 9. Não começo ainda, pego mais um algarismo, formou-se 33. Como ele passa de 9, já vou começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 33 sem passar? Observe que 4 vezes 9 passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 9 é 27. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida aquela subtração. Você vai dizer que 33 menos 27 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Temos agora o número 67. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 67 sem passar? É claro que 8 vezes 9 passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 9 é 63. Aqui está. Faço agora uma subtração. Você dirá que 67 menos 63 é igual a 4. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Mas, professor, não tem algarismo visível para baixar. E agora? Bom, isso significa que o quociente inteiro é 37 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 37 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 337 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola recebe 37 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 9 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4, sendo diferente de zero. Isso significa que 337 não é divisível por 9. Ou, de forma equivalente, 337 não é múltiplo de 9. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Exatamente, coloco a vírgula bem aqui. Como não tenho algarismo visível para baixar, eu baixo o zero e sigo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 40 sem passar?
Olhando para a tabuada, você percebe que 5 vezes 9 passa e o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 9 é 36. Aqui está. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 40 menos 36 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, já coloquei a vírgula, então eu baixo o zero, formou-se 40 de novo. Eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 40, sem passar. 5 vezes 9 a gente já sabe que passa, então o número procurado é o 4. Aqui está. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 9 é 36, repito bem aqui, e faço uma subtração. Beleza, professor, 40 menos 36 é igual a 4. Muito bem. E você já deve ter percebido um padrão muito bacana aqui. A gente vai baixar o zero, fazer a perguntinha e a resposta sempre vai ser 4. E isso vai se repetir para sempre. Eu vou dizer que na divisão de 337 por 9, o quociente exato é aproximadamente 37,44. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 337 igualmente entre 9 pessoas, cada uma recebe R$ 37,44 e há uma sobra de 4 centavos. 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 9 pessoas no nosso sistema monetário. Nessa divisão, 1.426 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 34 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 34 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 1 é menor que 34, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 14, que ainda é menor que 34, não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 142, que é maior que 34, e eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 142 sem passar? Veja você que 5 vezes 34 passa, então o número procurado para começar é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 34 é 136. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida aquela subtração. Você vai dizer que 142 menos 136 é igual a 6. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 bem aqui. Beleza, formou-se o número 66 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 66 sem passar? Veja você que 2 vezes 34 já passa. Então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 34 é 34. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida aquela subtração. Você vai dizer que 66 menos 34 é igual a 32. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa, professor? Isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 41 e o resto é 32. Vamos anotar bem aqui. O quociente inteiro é 41 e o resto é 32. Por exemplo, se você quiser dividir 1.426 livros igualmente entre 34 escolas, cada escola recebe 41 livros e há uma sobra de 32 livros. 32 livros não podem ser divididos igualmente entre 34 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto da multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 32, já que ele foi diferente de zero, dizemos que 1.426 não é divisível por 34, ou de forma equivalente, dizemos que 1.426 não é múltiplo de 34. Se você quiser continuar com a divisão, você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente vai baixar o zero. Formou-se aqui o número 320 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 34 dá pertinho de 320 sem passar? Observe que o número vai ser o 9. 9 vem para cá. 9 vezes 34 é igual a 306. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração.
Você vai dizer que 320 menos 306 é igual a 14. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se aqui o número 140 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 34 dá pertinho de 140 sem passar? Olhando para a tabuada, percebemos que 5 vezes 34 passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 34 é 136. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que 140 menos 136 é igual a 4. Depois da subtração, se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Baixando o zero e fazendo a perguntinha, qual seria o próximo algarismo do quociente? Eu desafio você a deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 1426 por 34, o quociente exato é aproximadamente 41,94. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 1.426 igualmente entre 34 pessoas, cada uma recebe R$ 41,94 e há uma sobra de 4 centavos. 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 34 pessoas no nosso sistema monetário. Nessa divisão, 844 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 42 é o divisor, vou fazer a divisão em 42 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 8 é menor que 42, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 84, e ele é maior que 42, então começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 42 dá pertinho de 84 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que 2 vezes 42 é igual a 84. Pode dar igual, só não pode passar. Então, escrevemos 2 aqui no quociente. 2 vezes 42 é 84. Eu escrevo aqui em seguida. Faço agora uma subtração. Você vai dizer que 84 menos 84 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se aqui 0,4, 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 4 e faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 42 dá pertinho de 4 sem passar? Uma vez 42 já passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 42 é 0, eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Muito fácil, professor, 4 menos 0 é ainda 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 20 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 20 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 844 livros igualmente entre 42 escolas, cada escola recebe 20 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 42 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 844 não é divisível por 42. Ou, de forma equivalente, dizemos que 844 não é múltiplo de 42. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Isso mesmo, a gente coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, nós baixamos o zero e fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 42 dá pertinho de 40 sem passar? É claro que 1 vezes 42 é 42 que passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 42 é 0, eu escrevo bem aqui e faço aquela subtração fácil. Certamente você dirá que 40 menos 0 é ainda 40. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Eu já coloquei a vírgula, então eu baixo o zero.
Formou-se o número 400 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 42 dá pertinho de 400 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. Você sabe que 9 vezes 42 é 378. Eu vou anotar bem aqui e vou fazer, você já sabe, uma subtração. Você vai dizer que 400 menos 378 é igual a 22. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Aí você vai determinar o próximo algarismo aqui do quociente. Eu desafio você a baixar o zero, fazer a perguntinha e deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou gostar de ver o seu comentário. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 844 por 42, o quociente exato é aproximadamente 20,09. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 844 igualmente entre 42 pessoas, cada uma recebe R$ 20,09 e há uma sobra de 22 centavos. 22 centavos não podem ser divididos igualmente entre 42 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!